Olá, sejam bem-vindos ao programa Como Viver uma Vida Saudável. Bem, eu hoje estou por aqui para nós falarmos mais um pouco que existem alguns elementos que são benéficos para nós vivermos uma vida saudável. E hoje nós iremos falar sobre os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, os nossos membros, tudo contribui para nós vivermos uma vida saudável. E hoje nós iremos falar mais especificamente sobre o nosso coração. Certamente já ouviu falar a frase "segue o teu coração". Mas será que essa frase é mesmo verdade? Você já fez a experiência de seguir o seu coração? E qual foi o resultado? Nem sempre foi benéfico, não é verdade? Muitas vezes nós sofremos por seguir o que vai no nosso coração. Sabe o que é que a palavra de Deus nos fala sobre o nosso coração? Sabia? Que o nosso coração é enganoso. É verdade. O nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Já viu? É verdade que nem nós mesmos conhecemos o nosso próprio coração. Bem, então a forma como nós vamos usar o nosso coração e aplicar o nosso coração nos nossos caminhos, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, isso irá surtir efeito para nós podermos viver uma vida saudável. Ou efeito positivo ou efeito negativo. Mas nós queremos extrair o melhor e os benefícios do nosso coração para podermos então alcançar essa vida saudável que Deus tem para nós. Certo? Bem, então, sabemos que o nosso coração pode nos enganar, pode nos induzir a erro. Então, o que é que devemos fazer então? Sabe que Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Então, se Ele conhece nós mesmos porque foi Ele que nos criou, Deus sabe, Deus sonda, Deus conhece e Deus esquadrinha aquilo que vai no teu coração e no meu coração. Então, Ele conhece os segredos do nosso coração. Ele conhece as intenções do nosso coração. E Deus quer que nós possamos aplicar o nosso coração de forma boa, no bom sentido, para possamos desfrutar de uma vida saudável, uma vida em abundância que Deus promete na sua palavra para cada um de nós. Então, Deus nos ensina alguns requisitos que nós devemos ter no nosso coração para esse efeito, para podermos viver essa vida saudável. Como, por exemplo, Jesus disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Nós aqui iremos ver alguns tipos de coração que nós devemos ter. Alguns tipos de características que nós devemos ter no nosso coração para podermos viver uma vida saudável. Jesus nos ensina que Ele é manso e humilde de coração e devemos aprender isso dele. Então, ter essa mansidão e essa humildade no nosso coração. Vamos ver mais características importantes para o nosso coração. O rei David disse assim a Deus: "Cria em mim, ó Deus, o coração puro e renova em mim o espírito reto." Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então aqui nós vemos 4 características e requisitos que nós podemos extrair para nós termos um coração saudável, que é um coração puro, um coração reto, um coração quebrantado e contrito agrada a Deus. Então, nós ao termos essas características no nosso coração, elas são benéficas para vivermos uma vida saudável. Então, um coração manso, um coração humilde, um coração reto, um coração puro, um coração quebrantado e um coração contrito. Vamos ver mais algumas características em 1 de Crônicas 29:17. Diz assim: "Eu bem sei
Ó Deus, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente te dei todas estas coisas. Então, a sinceridade de coração também é extremamente importante para benefício nosso, ok? Sinceridade no nosso coração. Em Mateus 5,8 também Deus fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Então, termos o nosso coração limpo, o nosso coração limpo, o nosso coração puro, o nosso coração humilde, o nosso coração manso, o nosso coração quebrantado diante de Deus, sinceridade de coração, verdade, não é? Retidão de coração. Todas essas características são extremamente importantes para vivermos uma vida saudável. Não devemos ter o nosso coração endurecido ou o coração de pedra, que Deus diz que transforma o coração de pedra em coração de carne. Não devemos deixar endurecer o nosso coração, mas devemos sim procurar ter essas características e esses requisitos no nosso coração. O que devemos fazer então com o nosso coração? Saiba que Deus, Ele não olha para a aparência, Ele olha para o nosso coração. O homem olha para o exterior e para a aparência, mas Deus olha para o nosso coração. E então o que é que nós devemos fazer com o nosso coração para alcançarmos uma vida saudável? Deus nos ensina que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todas as nossas forças e todo o nosso entendimento. Então devemos aplicar o nosso coração, usar o nosso coração nesse sentido, em amar a Deus, porque isso irá trazer benefícios e feedback para as nossas vidas de forma saudável. Em Jeremias 29:13, Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Então, é através do nosso coração que nós podemos nos achegar até Deus, usar o nosso coração para chegarmos até à presença de Deus. Também Deus nos ensina que nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Em Provérbios 3:5 também nos ensina que devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos estribarmos ou não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, porque temos tendência a analisarmos as coisas, as situações que vêm até a nossa vida com o nosso entendimento, mas não confiamos em Deus de todo o nosso coração. E quando nós aprendemos a confiar em Deus, que Ele é um Deus bom, que Ele nos ajudará em todas as nossas dificuldades da nossa vida, quando nós aprendemos a confiar em Deus de todo o nosso coração, quando nós nos deleitamos em Deus de todo o nosso coração, buscarmos a Deus com as nossas forças, amarmos a Deus, Ele promete em Salmo 37:4 que Ele concederá o que deseja o teu coração. Então hoje nós aprendemos que através destas características importantes no nosso coração e como nós devemos usar o nosso coração no sentido certo para que nós possamos então alcançar e viver uma vida saudável. Por hoje é tudo. Mantenham-se saudáveis.